Olá, caros formadores comunitários da Missão de Natal. Então, eu me chamo Laura Cristina, faço parte da assistência de formação, moro na Diaconia Geral e hoje nós vamos poder conversar um pouco nesse retiro sobre um pouco mais da nossa missão como formadores, né? Então, assim, eu tenho promessas definitivas. Com a graça de Deus, eu trabalhei neste serviço da formação maior parte do tempo da minha vivência vocacional. Né? Como formadora comunitária, eu fiquei 8 anos, depois como formadora pessoal, mais um bom tempo, continuo ainda, né? E a gente sempre também trabalhando nessa parte da formação, então é uma grande alegria também poder partilhar aqui um pouco com vocês, tanto a experiência que a gente vai vendo como comunidade, né, mas também daquilo que eu pude experimentando ao longo desses anos, né. Então, quando o Emanuel falou comigo sobre o tema desta formação, desta motivação nossa, primeiramente falar em relação à dimensão do serviço do formador, né. Então, assim, um pouquinho antes da gente falar do serviço do formador, é importante a gente relembrar um pouco da razão pelos quais nós estamos aqui, né? Então, quando eu rezava por vocês, pelo retiro de vocês, eu pude ir colocando diante de Deus, né, a missão de cada um, a realidade de cada um. E uma das coisas que o Senhor me inspirava e me motivava era trazer a vocês e relembrar vocês de que o nosso primeiro motivo para nós estarmos aqui neste retiro é o próprio Jesus, né? Muito mais do que o nosso serviço como formadores, é Jesus Cristo. Ele é a nossa razão primeira. Primeiro, a nossa razão de consagração de vida, Shalom. E segundo, a nossa razão de servirmos, de transbordarmos aquilo que Ele realiza nas nossas vidas, né? Porque nós não estamos aqui só porque a comunidade nos confiou um serviço, mas nós estamos neste retiro porque nós seguimos uma pessoa, nós seguimos Jesus Cristo, a mesma pessoa que São Francisco seguiu, a mesma pessoa que Santa Teresa d'Ávila seguiu e que iluminam também a nossa vida neste segmento, né? Antes da gente falar um pouco dessa dimensão do serviço, é preciso lembrar do fundamento de todo o serviço, da raiz, da fonte de todo o serviço, porque o serviço ele não é outra coisa senão um transbordamento da experiência que a gente tem, né? Da experiência que nós vamos tendo dia após dia. E a experiência que a gente vai tendo dia após dia é a experiência com Jesus Cristo, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. É a Ele é que nós entregamos a nossa vida e é Ele a quem nós seguimos por primeiro. E é Ele também que vai inspirando os nossos passos como formadores, como pastores de almas, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 852, você pode anotar e pegar talvez em outro momento, poder até rezar em algum momento com esse parágrafo. Ele vai falar sobre os caminhos da missão, né? É bem interessante, porque nessa parte do catecismo ele vai falar um pouco sobre a igreja, a missão da igreja, o que é a igreja e tudo, né? E nesse parágrafo especificamente ele vai falar sobre os caminhos da missão da igreja. E ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão. É ele quem conduz a igreja pelos caminhos da missão. Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Eis porque a igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda de Cristo, isto é, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação de si até a morte, da qual ele saiu vencedor pela sua ressurreição. É assim que o sangue dos mártires é uma semente de novos cristãos. Então, é o Espírito Santo protagonista de toda a missão. É ele quem conduz a igreja pelos caminhos da missão. Então, é muito importante, antes de nós falarmos especificamente da dimensão do serviço, bem
concreto e serviço bem específico do formador comunitário, é importante a gente lembrar que o Espírito Santo é o protagonista da missão. Isso quem nos ensina é a igreja, primeiramente, e em seguida também vem os nossos estatutos nos falando isso, né? Que o protagonismo da formação é o Espírito Santo, né? O protagonista da formação é o Espírito Santo, né? Então é o Espírito que vai nos levar a viver a nossa missão segundo Jesus, como ele viveu. E aqui no catecismo ele vai dizer isso, né? Que os cristãos, eles são enviados, né? Eles desdobram a missão do próprio Cristo. Então nós fomos chamados por Deus, como Shalom, consagrados, a desenvolver e a desdobrar a missão do próprio Cristo. Nós fomos chamados por Deus a dar continuidade à missão do próprio Cristo. Assim como fizeram os apóstolos, os mártires e os santos, né? Assim também nós fomos chamados por Deus a isso. Sermos instrumentos de Deus e do Espírito, continuando a missão de Cristo nesta terra. Então, a igreja é essa que continua a missão de Cristo, né? E viver essa missão, nós devemos viver seguindo os passos de Cristo. E como diz o catecismo, que ele usa uma palavra bem, né? Do serviço e da imolação de si até a morte, né? Da qual Jesus foi vencedor. Então, o Senhor também nos chama a seguir esses passos de Jesus no serviço e na imolação até a morte. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, os discípulos e os apóstolos viveram esse serviço até o fim, né? Eles doaram a vida deles para continuar a missão de Jesus até o fim. E é esse também o nosso chamado. Uma das palavras que o Emmanuel me passou, né, que foi uma das palavras também que Deus inspirou para esse retiro, para esse momento, foi a palavra de 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. O versículo 19, ele já vai falando um pouco dessa dimensão de missão, né? E um trecho do versículo vai dizer assim: ainda que livre, fez-se servo de todos, a fim de ganhar o maior número. O próprio Paulo, ele está falando do que ele mesmo vive, né? E ele disse que ainda ele sendo livre, ele se fez servo de todos, para ganhar o maior número possível, né? E aí eu queria falar de 3 pontos dentro dessa frase. É uma frase curtinha, mas que é cheia de significado para nós, como na nossa missão de formadores. A primeira expressão, ele diz, fez-se servo, né? Ele se fez servo, né? Então, esse primeiro aspecto, o nosso serviço de formador, né? O nosso serviço, né? Seguir os passos de Jesus, servindo àqueles que o Senhor atrai para o reino, é um serviço livre, né? E assim Paulo também diz isso, ainda que livre, eu me fiz servo de todos, né? Então é um ato livre, é um ato também de escolha. Nós não estamos aqui só porque a comunidade nos confiou um serviço, mas também precisa ser uma escolha nossa, servir ao reino, servir a Deus, servir à igreja, sendo formadores comunitários, sendo pastores de almas, né? Então, Jesus mesmo dizia, né? Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. De que forma nós vivemos o nosso ministério, né? De que forma nós vivemos a nossa missão como formador comunitário? De uma forma livre, a partir também de uma escolha nossa. Nos foi confiado, sim, uma missão, um serviço, mas eu também escolhi esse serviço e esta missão a partir do momento que ela foi confiada a mim. Então precisa ser algo por escolha e não por mera resignação. Me confiaram, é o jeito, não tem quem assuma, né? Não. Por escolha, por amor a Deus, né? Eu lembro que um tempo também na minha vida, assim, onde a comunidade me confiou permanecer na formação de forma interina por alguns meses, porque
o formador da casa comunitária tinha sido transferido e ainda não tinha ninguém que pudesse assumir. E a comunidade disse, você vai ficar interino por um tempo até a gente conseguir essa outra pessoa, né? E eu pensei, bem, este estar interina poderia ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano e meio, 2 anos, só Deus sabia quanto, né? Mas não era porque eu estava interina que eu não iria assumir a missão que me foi confiada. Então, a partir do momento quando a comunidade me confiou aquele serviço, mesmo parecendo ser provisório, ali eu precisei fazer também uma escolha. Não tem quem assuma, é o jeito, eu vou assumir. Não, né? Eu preciso fazer uma escolha. Porque se muitas vezes nós não fazemos uma escolha livre, nós carregamos uma cruz pesada demais. E que talvez vai chegar um momento que a gente não vai conseguir suportar, porque nós não a escolhemos. Nós estamos apenas resignados a ela. Então, a partir do momento onde a comunidade nos confia, que é o próprio Deus que nos confia almas a pastorear, nós somos chamados a também fazer uma escolha livre por essa missão. Uma escolha livre pela missão que Deus nos confiou. O segundo aspecto, ainda dentro desse aspecto do ser servo, né? Então ele diz, ele fez-se servo de todos, né? Servo significa, semelhante ao servir, né? O servo é aquele que serve, né? Que serve as pessoas. Jesus, por onde ele passava, ele era solicitado, né? A gente pode ver nas passagens bíblicas, né? Nos evangelhos, por onde ele andava, ele era extremamente solicitado, né? Então as pessoas até gritavam por ele, né? Quem não lembra da passagem do cego Bartimeu, que ele grita no caminho, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos já incomodados com aquela gritaria chegam para Jesus e diz para ele calar a boca, né? Para ele ficar em silêncio, porque ele está atrapalhando, ele está chamando a atenção para todo mundo, né? E Jesus vai até ele. E ele continua, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Jesus era continuamente solicitado por várias pessoas. Não é assim a vida de um formador comunitário, né? Que é como a vida de um pai e de uma mãe. Também o pai espiritual e a mãe espiritual também acabam sendo muito solicitados pela missão e pelos irmãos, né? É o pedido de uma dispensa, é o pedido de uma conversa, é o pedido de oração, de uma intercessão, é o tirar uma dúvida que a pessoa ficou, é ir atrás daquela que está mais distante, está meio desgarrada do redil e eu preciso buscá-la, eu preciso ir até ela, né? Qual era a postura de Jesus quando ele era solicitado pelas pessoas? Mesmo pessoas que ele não conhecia, que ele nunca nem tinha visto. Jesus, ele parava, Jesus, ele olhava as pessoas. Quantas vezes no Evangelho diz isso? Ele a olhou, ele o olhou. Jesus os ouvia o que eles queriam e perguntava, o que tu queres que eu te faça? Jesus ouvia atentamente o que as pessoas queriam. Jesus as atendia. Quantas curas e quantos milagres realizados. Quando a pessoa pedia, eu quero ser curado, Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. Jesus dizia, eu queria que a minha filha não morresse. Jesus ressuscita a filha. E assim por diante. Jesus os atendia. Jesus os amava. Jesus os curava. Jesus realizava aquilo que eles precisavam que fosse realizado. E assim a gente pergunta, não é essa também a experiência que nós temos com Jesus? Todas as vezes que a gente clama a Jesus, todas as vezes que a gente se dirige a Jesus e Ele nos escuta, e Ele para, e Ele nos olha, e Ele nos ama, e Ele nos atende quando é para o nosso bem, nossa salvação. Quantas vezes você foi para a missa e na hora de você entrar na fila da comunhão, Jesus disse, não venha comungar porque você não está digno hoje. Nenhuma vez ele fez isso.
Quantas vezes você lembra que você foi para a oração e começou a ali colocar o seu coração diante da oração e Jesus te disse, não, hoje eu não estou a fim de conversar. Vai ali procurar minha mãe, vai ali procurar São Francisco, né? Nenhum momento Jesus se recusa a isso. Essa é a nossa experiência com Ele. Essa é a sua experiência com Jesus. Então, como nós podemos dar aos outros uma experiência que não é a que nós fazemos? Se a experiência que eu faço com Jesus é essa de amar, de atender, de servir, de escutar, de parar, não pode ser outra atitude que eu deva ter com aqueles que o Senhor me confia, senão a mesma que Jesus tem comigo todos os dias. Às vezes nós vamos para Jesus com a mesma ladainha de sempre. E Jesus, com a maior paciência, nos escuta. Às vezes vem aquele formando com a mesma ladainha, os mesmos queixumes de sempre. E qual deve ser a nossa postura? Como Jesus faz, escutar, acolher, amar, né? Atender quando é o melhor para Ele, né? Então o Senhor nos chama a fazer o mesmo, como Ele fez, né? O Senhor nos chama a agir da mesma forma com a qual Ele age conosco. Um outro ponto dessa mesma frase, né? Ainda que livre, fiz-me servo de todos a fim de ganhar o maior número. E aqui eu queria destacar o de todos, né? Fiz-me servo de todos. Em outra passagem, o Senhor fala que Ele não faz acepção de pessoas, né? Que Ele ama a todos e assim também nos chama a isso. Não fazer acepção de pessoas. É claro que há filhos um pouco mais desafiantes. Claro que há filhos um pouco mais trabalhosos, né? Que exigem um pouco mais da nossa paciência, da nossa atenção, do nosso ensinar, do nosso estar junto, né? Mas como Cristo me ama sem impor condições a mim, eu também sou chamado a amar e servir a todos sem impor condições a ninguém. Da mesma forma que Jesus me ama, sem impor condições, sem esperar que eu seja melhor para me amar, assim eu também devo amar aqueles que o Senhor me confia. Servir a todos e amar a todos. E um outro ponto desse mesmo trecho, né? Quando ele diz, ainda que livre, fiz-me servo de todos a fim de ganhar o maior número, né? Para ganhar outros, para ganhar o maior número, né? Ou seja, para que todos estejam no caminho de Cristo, para que todos perseverem. Eu sirvo a todos da minha célula, todos os filhos que Deus me confiou, para que eles perseverem. Para que eles perseverem até o fim. Como Jesus dizia ao Pai, para que nenhum deles se perca. Eu não deixei que nenhum se perdesse. Será que assim a gente também vai poder dizer, irmãos, no último dia da nossa vida, nenhum se perdeu dos que o Senhor me confiou? É claro que existe a liberdade, né, das pessoas, é claro, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que aquela alma não se perdesse, para que aquela ovelha não se desgarrasse do redil, né? Será que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ela perseverasse até o fim, né? Então, a saída das pessoas da comunidade, né, das ovelhas, não pode ser algo normal e comum para nós. Mais um. Não. É uma alma única, amada e querida por Deus. Então, quando eu vejo uma pessoa em processo de discernimento, eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance para que ela persevere. Tudo o que estiver ao meu alcance para que ela persevere, eu devo fazer. E no fim, deixar a liberdade para que ela escolha. Mas nós não pouparmos esforços para ajudá-la em todas as suas necessidades, para que ela persevere até o fim, né? Até o último dia. Com certeza, se nós estamos aqui hoje nesse retiro, se Deus nos confiou esta missão, é porque também alguém nos auxiliou no nosso caminho. Um alguém que a gente sabe que não foi uma pessoa apenas, mas várias pessoas. Desde o nosso acompanhador vocacional, desde o nosso primeiro formador pessoal, desde as primeiras pessoas que nos acompanharam, né?
Então elas nos ajudaram e nos auxiliaram a nós vivermos a nossa vocação, a nossa vida até o dia de hoje, até esse momento. Elas foram instrumentos de Deus para que nós perseverássemos até hoje, né? Hoje o nosso formador comunitário, hoje o nosso formador pessoal, hoje a pessoa que é responsável pelo nosso ministério, que ali insiste conosco, né? Enfim. Então, o Senhor também nunca poupou esforços e instrumentos para nos ajudar a perseverar. Então, assim também nós devemos ajudar os irmãos a perseverar até o fim. Então, neste primeiro momento, vamos partilhar com o irmão do nosso lado aquilo que ficou mais forte desse primeiro versículo da passagem, né? Ainda que livre, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número. Então, partilhe com a pessoa do seu lado essa dimensão do ato livre, da escolha que nós falamos, essa dimensão de como Jesus viveu esse serviço a todos. Nós podemos dizer que ele foi como que um formador comunitário, né? E assim como a vida dele também ilumina o nosso pastoreio. Então, vamos partilhar com a pessoa do nosso lado rapidamente.